Salve galera do Leão de Perissarro, aqui falando, vamos debater tudo que cerca esse próximo confronto do Clube do Remo diante da Chapecoense na Arena Condá. Já te convido a deixar teu like, a te inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo com todos os teus amigos azulinos para fortalecer o nosso trabalho aqui no Leão de Perissarro. Então, vem com a gente. E não tem como começar a falar desse jogo do Remo contra a Chapecoense sem passar pelo que aconteceu no meio de semana. A Chapecoense conseguiu uma classificação também muito difícil diante da equipe do Botafogo, uma classificação improvável, eu diria. Esse Botafogo fez 4-1 na Arena Condá, no Brasileirão, e foi derrotado agora por 2-0 pela Chapecoense, que como tinha perdido só por uma vantagem mínima no Newton Santos, acabou ficando com a vaga. O Bolazzi acabou fazendo o gol da classificação, o atacante já de muitos destaques, já tem uns bons anos, desde o tempo de Criciúma, Cruzeiro. Ele não vai enfrentar o Remo. Devemos ter aí a presença de um velho conhecido, o Neto Pessoa, que não conseguiu fazer o gol da permanência em 21, mas ajudou muito na campanha da Copa Verde naquele mesmo ano. Teremos o Giovanni Augusto, que sai daqui falando besteira do último jogo no Bainão. Teremos o Jean Carlos, que é um meia conhecido, especialmente no tempo do Náutico, Juventude. Então, teremos aí muitas variáveis para ter um jogo interessante na Arena Condá. É um jogo no qual o empate não beneficia a ninguém. O Remo é atualmente o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense é a lanterna, então se empatarem os dois vão morrer abraçados nessa posição. Em que pese o fato da Chapecoense ainda ter um jogo a menos por fazer, mas é uma partida difícil, assim como é a do Mirassol também, que também tem um jogo a menos por fazer. Então a situação vai ficando delicada para esses clubes. O Mirassol já chegou na rodada, no momento que gravo esse vídeo aqui, perdeu para o Atlético Mineiro por 3-1 na Arena MRV. O Internacional goleou o Vasco por 4-1 em casa, esse resultado já não tão bom assim para o Remo. O Fluminense venceu o São Paulo por 2-1, esse resultado assim nem faz de mexeira. E o Palmeiras empatou com o Cruzeiro em casa pelo placar de 1-1. Vamos ver se eles vão chorar pela arbitragem de novo, do mesmo jeito que foi contra o Remo, né? Porque o Palmeiras perder ponto para um time do Norte é inadmissível, né? Vamos ver se agora contra o Cruzeiro se vamos ter o mesmo chororô de arbitragem. Parênteses feito, eu abri falando da questão da campanha de dinheiro na Copa do Brasil. Cada um já desembolsou 5 milhões de reais, sendo 2 milhões pela participação na quinta fase, que é onde todos os times da Série A entram, mais 3 milhões que eles vão desembolsar agora pela classificação dos oitavos de final. Se avançar às quartas de final, mais 4 milhões, se avançar às semifinais, mais 9 milhões, e se chegarem à grande final em jogo único em Brasília, desembolsarão mais 36 milhões o vice-campeão e 78 milhões o campeão, além, claro, das vagas na Conmebol Libertadores. Parênteses. Os dois finalistas desse ano terão vaga na Conmebol Libertadores. O campeão vai para a vaga direta e o vice-campeão terá uma vaga na chamada pré-Libertadores. Sendo que, para disputar a Libertadores de 2027, os times deverão estar na Série A também de 2027. Ou seja, o Remo precisaria, num eventual cenário de sonho, permanecer na Série A para manter este sonho de disputar uma Libertadores vivo. Então, mais do que nunca, a permanência é crucial para o planejamento da temporada azulina. E a permanência ela já começa a ficar dificultada porque, embora você tenha empatado com o Palmeiras em casa, com todo aquele contexto de arbitragem, com o jogador nosso sendo expulso de maneira questionável, com o pênalti não marcado, o Palmeiras era o líder do campeonato, ainda é, na verdade, no presente momento. Então, em que pese todo esse contexto, é sempre muito ruim você deixar 2 pontos pelo caminho em casa. E esses 2 pontos pelo caminho que ficaram, eles têm que ser recuperados fora de casa contra um adversário direto. Como eu abri dizendo, o empate não é bom para nenhum dos dois e ganhar é a chance de manter viva a esperança da recuperação. Neste momento, o Remo está a 6 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que hoje é o Corinthians com 18 pontos. No entanto, o Corinthians tem 18 pontos, o Santos tem 18 pontos e o Botafogo também tem 18 pontos. Em outras palavras, 3 times aí no raio de ação acessível para que o Remo consiga diminuir essa distância. Então, um resultado ruim desses 3 times
Um resultado ruim do Grêmio, que é o 17º colocado, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que tem 17 pontos e está a 5 pontos do próprio Remo nesse momento, somado com uma vitória do Remo, pode colocar o Remo na briga pelo campeonato, ali no bolo, né? Porque você tem um bloco de 9 times, mais ou menos, do nono até o 17º lugar, que a diferença entre eles é de apenas 3 pontos. Então é um campeonato que ainda está muito ajustado e o Remo não pode deixar esse bloco desgarrar, e para isso precisa vencer fora de casa. O Remo que conseguiu essa proeza contra o Botafogo, inclusive em condições semelhantes no quesito do gramado, é um jogo para gramado sintético e isso gera aspecto de preocupação. É uma Chapecoense que vem empolgada pelo que fez contra o Botafogo, deve lotar o seu estádio, deve tentar replicar a questão do ambiente hostil, aquela fala infeliz do presidente, etc e tal, tudo que aconteceu na partida que finalizou a Série B do ano passado, no Bainão. Então deve ter um ambiente pesado. A torcida do Remo também deve comparecer em peso, já que o Remo vive aí um bom momento, um momento de recuperação, um momento de classificação. Já não perde aí a 4 jogos, contando Copa Norte, Copa do Brasil, Brasileirão. É um Remo que vem numa crescente, o Condé tá achando aí um jeito, uma cara de jogar, então o Remo deve ir com força máxima, lotando o setor visitante. E é um Remo que vai jogar sem o Zé Ricardo, que foi expulso na partida contra o Palmeiras, essa expulsão polêmica que a gente comentou. O STJD julgou ele em tempo recorde, né? Porque quando é com o time deles o negócio é muito rápido. Então, 4 dias depois apenas do Zé Ricardo ter sido expulso, ele foi condenado a estapafúrdios 5 jogos de suspensão. Claro que ainda cabe recurso, assim como o Tonhão, presidente do Carlos Teixeira, foi suspenso por 2 meses por proferir palavras ali ofensivas à arbitragem, aquele questionamento que torcedor mesmo, né, que a gente tem, que indignação, que eu acho que todos os remistas sentiram, mas ele na posição de presidente do clube não é autorizado a fazer isso, portanto foi punido ali com 2 meses de afastamento das suas atividades, também passível de recurso ainda, o jurídico azulino vai trabalhar para reverter essas situações, mas o certo é que não teremos o Zé Ricardo, e aí vem a expectativa, será que dessa vez finalmente Léo Pico será o titular? Eu diria que não, por uma questão das convicções do Condé, e eu acho que nesse jogo em específico eu concordo com ele pelo estilo que a partida pede. O Remo, ele joga um futebol mais reativo por necessidade. Tem um elenco claramente mais limitado que outros elencos do Brasileirão. Não vai bater de frente numa trocação, até jogar de maneira burra se tentar fazer isso. Então o Remo é um time que dá muita posse de bola para o adversário, deixa o jogo dele correr, por vezes acaba tomando sustos, muito por erros de posicionamento nosso, como aconteceu contra o Bahia. Eu acho que a gente pecou ali muitas vezes na transição defensiva, mas o jogo gravou um vídeo completíssimo falando que tudo que foi esse Remo e Bahia, classificação, convido vocês a darem uma conferida lá. E também, mesmo quando o Remo não erra, a gente tem que entender que a gente enfrenta muitas vezes adversários melhores, jogadores com qualidade. O próprio Bahia, por exemplo, tinha o Everton Ribeiro, que estava na última Copa do Mundo. Pode não ser aquele Everton Ribeiro do modo Prime, mas se ele tiver um pouquinho de espaço que seja, ele acha um bom passe, ele deixa o companheiro na cara do gol. Então, assim, mesmo que o Remo faça tudo certo, ainda vai sofrer sustos, ainda vai passar por alguns perrengues pela limitação clara que o elenco tem. Isso já era esperado numa Série A. Só que o jogo contra a Chapecoense, eu já vejo por uma linha um pouquinho diferente, porque são times que vieram em condições similares. São times que vêm ali de uma Série B, são times com orçamentos até semelhantes e tal, vêm empolgados por suas classificações da Copa do Brasil. São times ali parelhos tecnicamente um ao outro, e são dois times que precisam vencer. Como eu disse, o empate não é bom para ninguém. E aí minha expectativa é o jogo aberto. Eu vejo que o Remo vai precisar ter mais a posse de bola nesse jogo. Não vai poder esperar 100% de Chapecoense. Vai ter que, inclusive, tentar ser senhor das ações em vários momentos do jogo, para poder tomar vantagem, para poder usar o diferencial técnico dos seus jogadores. Por conta disso, inclusive, eu acho que ele vai com a mesma formação que enfrentou o Bahia, tirando, claro, o Zé Ricardo, que está suspenso. E aí, para a vaga dele, eu não vejo ainda ele colocando o Leonel Pico, por uma questão de característica. Pico entrou bem, Pico está fazendo gol, mas pelo que o Condé está mostrando, deve vir ali com talvez o David Braga,
Talvez o Vitor Bueno, só que eu não sei se sacaria o Vitor Bueno já de titular, porque o Vitor Bueno veio de uma lesão séria e jogar no sintético assim é complicado. Mas é um cara para dar um passe diferente ali, uma qualificada no meio campo. O Remo tem ali alternativas boas do meio para frente para usar. Vive um bom momento, Patrick vive um bom momento, Zé Welles está evoluindo, Pikachu evoluindo, já melhorando, Manga muito mais confiante. A defesa ali né, gera um certo grau de preocupação, porque o Remo continua levando gols todos os jogos, continua levando gols em quase todos os primeiros tempos de suas partidas. Tem tido essa dificuldade. Então, contra o Chapecoense é muito perigoso se o Remo sair atrás do placar, porque vai ter que buscar um resultado num ambiente completamente desfavorável, que não foi o cenário que a gente teve, por exemplo, no Mangueirão, no Remo e Bahia. O Remo saiu atrás, conseguiu buscar o empate, a torcida empurrou e foi buscar a virada. Não é o mesmo cenário. E é fundamental, além da questão psicológica né, dos times. O Remo contra o Bahia tinha uma vantagem confortável já construída no jogo de ida. Tanto é que fez um 5-2 no agregado. Contra a Chapecoense, o Remo precisa pontuar, porque se não pontuar, fica muito difícil sonhar com a questão de permanência. Para o Remo manter ali viva a meta dos 20 pontos, ele precisa vencer. Se o Remo vencer as 3 partidas que tem contra a Chapecoense agora e as 2 que vai fazer em casa contra o Atlético Paranaense e São Paulo antes da parada da Copa do Mundo, o Remo chegaria aos 21 pontos, que eu consideraria um número excelente para o Remo manter vivo a briga do campeonato, porque aí tu tem aquele número mágico de 45, o Remo faria praticamente a metade, na metade é 22,5, então 22 e 23 pontos, o Remo ficaria com 21, então compensaria o começo de campeonato ruim que o Remo teve. E muito provavelmente com essa pontuação ele estaria fora de uma zona de rebaixamento na rodada 18, que é a rodada que vai encerrar antes da Copa do Mundo. E aí o Remo, com 1 mês e meio de trabalho, porque vai parar por 45 dias, classificado na Copa do Brasil e fora de uma zona de rebaixamento, já muda completamente a perspectiva da temporada azulina. Então a expectativa é sempre de uma grande vitória do Clube do Remo, e vamos trazer muito mais após a partida, análise pós-jogo e da tabela do Brasileirão como um todo. Novamente agradeço aí a sua audiência, deixa teu like, se inscreve no canal e como a gente sempre diz por aqui, bora Leão, abraços!